Pronto. Agora que já está gravando, vamos iniciar. É melhor fazer uma revisão. Então, a disciplina Gerência de Redes é um tema bastante amplo, né, gerência de redes, porque, como toda área de gestão, seja ela administrativa, as tomadas de decisões passam por esse gerente. Né? Essas tomadas de decisões, elas devem ser baseadas em protocolos, em documentos, em boas práticas, e por aí vai. Vamos lá. O que seria gerência de redes? Qualquer rede de telecomunicação sofisticada requer ferramentas especiais de gerências extra. O que isso quer dizer? A gerência de redes ela deve ser aplicada em qualquer rede. Aquela rede doméstica que você utiliza apenas com a sua família, você e mais um, mais dois, ela precisa ser gerenciada. Mas quando se diz que uma rede sofisticada precisa de ferramentas especiais, é porque é o seguinte, quando a rede ela é muito grande, normalmente os ambientes corporativos, não dá para você gerenciar essa rede utilizando apenas as ferramentas que já vem no próprio roteador, por exemplo. Quando eu falo de uma rede doméstica, que é o perfil normalmente de uma rede pequena, ou até numa pequena empresa, né, que tem 3, 4 funcionários, é possível fazer o gerenciamento da rede utilizando apenas as ferramentas que são disponibilizadas pelos próprios equipamentos. Um roteador de uso doméstico, né, um ponto de acesso, né, que hoje já há alguns anos vem com os recursos de roteador, você tem, por exemplo, controle de rotas, você pode fazer redirecionamento de porta, você consegue fazer controle de acesso, você consegue fazer controle de banda, determinar quanto de cada banda. Aliás, você tem uma internet, por exemplo, de 200 megas, tem 3 usuários, você pode fazer um controle de qualidade de serviço, um QoS, e determinar 50 mega para um, 100 mega para outro. Isso já é um exemplo de gerenciamento de rede. Né? Você pode fazer um controle familiar, certo? E controlar o conteúdo, por exemplo, de acesso às crianças que tem na residência. Então, isso que eu citei são exemplos de gerenciamento de rede. Só que isso eu consigo fazer utilizando o próprio equipamento, o próprio roteador. Ele já tem essas ferramentas. Agora, quando você parte para um ambiente de rede com um número maior de equipamentos, normalmente em ambientes corporativos, fica muito complicado, né, a pessoa responsável pela rede, o analista da rede, o gerente da rede, fazer uma boa gestão desse conteúdo utilizando apenas os recursos do próprio equipamento, do próprio roteador, por exemplo, ou do próprio switch. Então, por isso que as grandes redes de telecomunicações precisam de ferramentas sofisticadas para realizar esse gerenciamento. As redes de grandes escalas, né, os sistemas centralizados, eles precisam de ferramentas que coletem informações sobre o estado do equipamento. E aí, através das informações coletadas a respeito do estado do equipamento, você, como analista da rede, poderá tomar suas decisões com base em quê? Em dados, com base em informações. Aqui diz, por exemplo, que o sistema pioneiro na gestão de rede foi o Sunset Manager em 1989, ou seja, na década de 80 já existiam sistemas de gestão para a rede. Do mesmo jeito que tem um sistema que de gestão de estoque, gestão de vendas, gestão financeira, existem sistemas para gestão de rede. O que seria um sistema de gerenciamento de redes? São combinações de hardware e software. E, obviamente, que ele possui limitações. Em redes pequenas, é possível usar pequenos e individuais programas para gerenciar dispositivos mais avançados. Exemplo, computadores de VLAN. Ou seja, quando você tem redes pequenas, você pode utilizar softwares, ferramentas distintas. Por exemplo, eu posso utilizar um programazinho, um aplicativo, por exemplo, que consiga me fazer
um rastreamento dos endereços de IPs que estão sendo utilizados na rede. Então, isso é um exemplo de uma ferramenta que vai utilizar, que vai facilitar a gestão da rede. Eu posso, por exemplo, comprar um switch que já vem pronto de fábrica com a função VLAN. E através da VLAN, eu vou evitar que o cliente que está na porta 1 do switch, por exemplo, acesse os dados do cliente que está na porta 2 do switch. Isso são exemplos de gestão, né? Mas são soluções isoladas. Quando eu tenho um sistema de rede, uma rede de grande escala, fica muito complicado você administrar utilizando pequenas soluções individuais. O ideal é que você tenha um sistema de gerenciamento de rede. Para você gerenciar a rede também, não é interessante você trabalhar com achismo, né? Você determinar que os testes ou as soluções vão ser feitas que você acha que dessa forma é mais organizado. Existem recomendações, existem documentações desenvolvidas para você utilizar como base, né, para o gerenciamento da sua rede. Eu vou trabalhar, né, já tinha mostrado no início do ano, mas vamos repassar por eles novamente, os modelos criados pela ISO. Né? A ISO criou um modelo de gerenciamento de rede, na qual as tarefas do sistema são divididas em 5 grupos. E você trabalhar, né, você enxergar a rede com esse conceito de que você pode utilizar o sistema dividido em 5 grupos, facilita muito o seu trabalho de administração de uma rede, porque tira aquele peso de ser uma rede grande, gigante. Então, assim, você consegue olhar para uma rede pequena que tem, por exemplo, 2 switches e 2 roteadores, da mesma forma que você vai olhar para uma rede que tem, sei lá, 50, 100, 300, 400 roteadores ou switches. Qualquer provedor de uma cidade de médio porte, ele vai ter 200, 300 switches ou roteadores na sua rede. Então, assim, esse tipo de rede precisa de um sistema de gerenciamento dessa rede. E nessa hora é que você deve olhar para a rede e dividi-la em 5 grupos funcionais. Quem sugere que a rede seja dividida em 5 grupos funcionais é a ISO 7498. Quais são esses 5 grupos? O primeiro grupo é o de gerenciamento de configuração, né, na qual você tem... detalhe, gente, isso que eu estou falando, o conceito desses grupos, existe uma documentação. Né? Aqui a gente está vendo no slide apenas o conceito de cada grupo, mas isso é um documento, como se fosse um manual, é um manual de boas práticas, que diz como você deve proceder, né, em cada segmento da rede. Dependendo do porte dessa rede, você vai utilizar alguns grupos ou todos os grupos desse gerenciamento. Ou seja, não existe uma regra que determina que toda rede você vai trabalhar com todos os grupos. De acordo com o perfil da rede, você vai chegar à conclusão que você só precisa trabalhar 2 ou 3 ou 4 desses 5 grupos. Então, assim, o mais importante, né, inicialmente, é que você saiba que isso existe, quais são esses grupos, né, e o que cada grupo contempla, né, o que cada grupo contempla para auxiliar na gestão da sua rede. Gerenciamento de configuração é onde você vê todas as definições de como deve se proceder para a configuração dos elementos da rede, bem como a rede como um todo, a rede inteira. Esses elementos que eu estou citando aqui, trata-se dos endereços da rede, os identificadores, os nomes, as localizações geográficas dos equipamentos da rede. Então, você deve ter uma convicção de que dentro da gestão da sua rede, você deve prezar, né, primar, né, por esses detalhes, né, no gerenciamento da configuração. Nas grandes redes, o gerenciamento deve começar pela preparação de um mapa da rede. O que seria a preparação desse mapa da rede? É você saber exatamente quais são todos os equipamentos que compõem a rede e saber também geograficamente onde ele se encontra. Né? Então, isso faz parte do gerenciamento de configuração. Porque isso vai facilitar, na hora de você detectar uma falha ou um problema, você tem que saber exatamente o que você tem e aonde ele se encontra dentro da sua rede.
Nós temos outro grupo, que é o gerenciamento de falhas, certo? Que é um grupo que você vai olhar para a rede, né? E ver todas as definições, como fazer, como proceder para poder detectar, localizar, eliminar quais são as falhas que estão ocorrendo na sua rede e quais foram, né, as consequências que levaram a essas falhas. Então, assim, dentro do grupo de gerenciamento de falhas, você vê um passo a passo de como encontrar falha, como saber se isso é relevante ou não. Enfim, você tem um manual, um passo a passo de como proceder. Então, já estou falando do segundo grupo. Né? Nós temos o grupo de gerenciamento de configuração e temos também o grupo de gerenciamento de falhas. Terceiro grupo, gerenciamento de desempenho, onde você faz toda a análise de informações estatísticas, né, acumuladas, o que vem acontecendo na rede. Então, na prática, aonde isso vai lhe ajudar? Se, digamos, a rede, eu estou tendo uma queda de rede, a rede está oscilando, conecta, desconecta. Como é que você vai saber qual a causa desse problema? Pode acontecer a seguinte situação: quando você chegar no local, o problema sumiu, não tem mais nenhum erro na rede. Então fica difícil você identificar o que causou aquela oscilação de rede. Então, se você tiver uma análise de desempenho que consiga lhe mostrar dados, por exemplo, sobre os últimos dias, as últimas horas do funcionamento da rede, vai ajudar você a identificar o que vinha causando aquela oscilação da rede. Algumas informações são importantes que devem ser utilizadas para você fazer essa avaliação. Dentre elas, nós temos a largura de banda, a taxa de tráfego, dentre outras, que a gente vai ver no decorrer, né, das aulas. Tem a parte de QoS, né, que é a qualidade de serviço satisfatória, na qual você deve ter um parâmetro para poder saber até que ponto essa análise ela é confiável, né, e se esse desempenho está dentro daquilo que é esperado para atender a demanda daquela rede. Tem um outro grupo que é o gerenciamento de segurança, né, onde você tem acesso aos recursos da rede que precisam ser controlados. E dentro do gerenciamento de segurança é onde você tem que ter a consciência, a convicção que dentro da gestão da rede você tem que ter autenticação de usuário, verificação do direito de acesso, distribuição e manutenção de chaves de criptografia, gerenciamento de privilégios, quem pode, quem não pode, que tipo de acesso você vai liberar para determinado setor, para determinado usuário do sistema. Então, assim, toda a parte de gerenciamento de segurança. Tem um grupo dedicado para isso, onde você vê como fazer, como proceder, como desenvolver esse segmento. E o último, que não é tão utilizado assim pela maioria, que é o quinto e último grupo, que é o gerenciamento de contabilização. É onde você faz toda a parte de faturamento dos recursos da rede. É um grupo normalmente utilizado em sistemas comerciais. Por exemplo, os provedores é um exemplo de redes de computadores que se beneficiam bastante desse grupo, né, o gerenciamento de contabilização. Que aí você pode, além de administrar os recursos da rede no que diz respeito a desempenho, segurança, você tem a parte também de utilização dos recursos. E esses recursos podem ser taxados, né? Ou por valor de banda, de tráfego de pacote, como também em valores em reais, né? Em valores financeiros, né? Para o uso desses itens. Então, aqui foi falado dos 5 grupos, né? Ainda vamos falar da arquitetura, né, dos itens, mas, para não ficar muito extenso, eu vou dar uma pausa, né, e vou já preocupar para que esse conteúdo fique gravado, e aí, em seguida, a gente continua. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito dessa primeira parte? Gravação. Ok, muito bom. Né? A gente já tinha visto isso, né? Eu estou repassando o conteúdo, estou fazendo mais rápido, né? Porque esse conteúdo a gente já tinha visto no início do semestre, antes da pandemia. Vou gravar, encerrar aqui a gravação para já gerar isso aqui.